para essa quarta questão, o que, que a gente tem? A gente tem um ângulo, tá? Ou seja, tem o coeficiente angular e tem um ponto. A gente viu em algum momento que, poxa, o coeficiente angular é calculado pela coordenada y do ponto menos a coordenada y do outro ponto. Coordenada x do ponto menos a coordenada x do outro ponto. E aí, tá? Nesta toada aí, o que, que a gente fez? Por que, que eu coloquei o x e o y genérico aqui? Porque, poxa, suponha que eu tenha um ponto e queira determinar a equação pelo coeficiente angular, que a gente consegue determinar por essa forma. Ótimo! Eu não preciso fazer toda aquela palhaçada, eu simplesmente faço esse ponto genérico aqui, ó. Com um ponto e o coeficiente angular eu consigo determinar a reta. Então, ó, 1 vezes aquela equação ali, igual m vezes x menos xa. E aí nós temos a equação da reta dada pelo coeficiente angular quando ele é conhecido e pelas coordenadas de um ponto. Eu vou conseguir determinar a equação da reta com essa fórmula aí, tá? Ou seja, acabamos de deduzir novamente a fórmula da equação da reta pelo ponto e pelo coeficiente angular. Outra informação que ele está dando para a gente é que este coeficiente angular, esta reta, forma um ângulo de 60 graus, com o eixo das abscissas, ou seja, eu não sei onde ela está necessariamente, mas sei que ela forma um ângulo de 60 graus. E a gente viu que este coeficiente angular nada mais é do que a tangente deste ângulo. Ó. Então, o nosso m para essa questão, para jogar naquela fórmula, as coordenadas de A a gente já tem. Né? Coordenada y aqui e a gente também tem a coordenada x. Ponto A já está lá. Falta determinar quem é o m. Quem é o m? M vai ser a tangente do ângulo que ele forma com o eixo das abscissas. Portanto, tangente de 60, pelo amor de Deus, a gente acabou de ver, é raiz de 3. Certo? Vamos lá, vamos substituir as coisas na equação. Ó, y menos y de A. Opa, y de A é menos 6. Cuidado com o jogo de sinal. M a gente acabou de descobrir que é raiz de 3. X menos x de A. Resolve essas contas aí, simplifica. Ó. Menos menos 6, 6. Raiz de 3 vezes x, eu vou colocar ó, raiz de 3, acaba aqui, vezes x. E aqui, raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3. Portanto, y menos raiz de 3, menos 6. Pronto, vou deixar assim. Se você quiser colocar isso aqui entre parênteses, tá, né, não sei o que, assim, também pode. Mas foi só isso. Foi fácil, foi rápido, ótimo. Bem, eu só vou responder uma das duas, tá? Uma das duas. Vou responder com calma, mas fazer uma só. Veja, você, para determinar a equação da reta, usando esta fórmula aqui, ó, y menos y de A igual m, que é o coeficiente angular, x menos x de A. Você só precisa conhecer o coeficiente angular e um ponto. Todas essas questões aí, você tem o coeficiente angular. Esse aqui você sabe que a tangente dele vai ser 1, porque tangente de 45 graus é 1. Então, o coeficiente angular é 1. E o ponto você pode escolher esse aqui, ó. Que ponto é esse? É o menos 3, 0. Logo, vou fazer esta outra aqui, que vai ser a mesma ideia, só que este ponto aqui é o ponto 5, 0. E a nosso coeficiente angular vai ser a tangente de 120 graus. Relembrando aqui a tangente de 120 graus, ó. Ele vai ser simétrico ao ângulo de 60, ó. De 60 graus mais 30 dá 90. 90 mais 30 dá 120. Então, ele vai estar na mesma altura do ângulo de 60. A diferença é que a tangente dele aqui, a tangente no segundo quadrante é negativa. A tangente no primeiro quadrante é positiva. Ok? A tangente de 120
vai ser o mesmo valor da tangente de 60, que é raiz de 3, só que vai ser negativa. Portanto, aqui nós vamos ter m, esse coeficiente angular para essa reta f aí, vai ser menos raiz de 3. Simples. Agora, usando a fórmula, substituindo os valores na fórmula, eu tenho o ponto y menos y de A, que é 0. Oh, que beleza. O coeficiente angular é menos raiz de 3. X menos x de A, o nosso ponto ali é 5. Só substitui os valores. Ó. Vamos fazer aí. Y menos 0, y. Menos raiz de 3, menos raiz de 3 vezes x. E aqui, ó, menos raiz de 3 vezes menos 5, mais 5 raiz de 3. Bom, particularmente eu achei essa questão 6 muito bem elaborada, muito interessantezinha essa questão. Ele diz que um cientista inventou uma escala H, a escala H dele está representada aqui no eixo Y, e relacionou esta escala com o eixo, com graus Celsius. Graus Celsius, tá? Escala H e escala Celsius. Olha o que ele diz aqui, ó. Quando você tem 20 graus Celsius, você tem 40 graus H. Quando você tem 0 graus Celsius, você tem 30 graus H. Ou seja, esta reta aqui relaciona as duas escalas. Tá? Pelo menos é isso que espera-se que você subentenda da questão. Eu tenho 2 pontos. Estão bem definidos ali. Eu consigo determinar uma equação para essa reta? Consigo. Primeira coisa que eu vou fazer é aproveitar que eu tenho 2 pontos. Pronto, eu tenho 2 pontos. Gente, eu tenho 2 pontos. Eu faço a equação da reta do jeito que eu quiser. Se você quiser usar o coeficiente angular, faz o coeficiente angular. Eu não quero. Eu quero fazer assim, ó. Y, quando trata-se de uma reta, eu gosto de fazer assim. Para lembrar lá da função do primeiro grau, tá? Só que aqui, o meu Y é o H e o meu X está representado pelo Celsius. Tudo bem? Você pode trabalhar com XY ou com HC se você preferir. Só para mudar um pouquinho aqui, ó. O que eu acabei de comentar? Quando você tem 0 Celsius, a temperatura em H é 30. Ó. Então, quando Celsius é 0, a temperatura em H vai ser 30. A vezes 0, 0. Sobrou só o B, B é igual a 30. Pronto. Para essa reta ali não tem jeito. Para essa reta ali já sabemos, essa reta, ó. Já sabemos que ela é alguma coisa que multiplica a temperatura em graus Celsius mais B. Esse B é 30. Pronto. Vamos lá. Vamos para este ponto aqui agora. Com este outro ponto, eu deduzo que quando a temperatura em Celsius é 20 mais B, que é 30, a temperatura em H é 40. Portanto, 20A é igual a 40 menos 30, 10. A é igual a 10 sobre 20. A é igual a 1 sobre 2. Terminando aqui a minha escala, ó, o A é 1 sobre 2, eu posso colocar 1 sobre 2 vezes Celsius, eu posso colocar o Celsius ali em cima, vocês que decidem. Eu, por questão de conveniência, vou deixar aqui, ó, Celsius sobre 2. Pronto, esta é a equação que relaciona as duas temperaturas, ó. Basta eu pegar a temperatura em Celsius, colocar o valor dela aqui, fazer as contas que eu descubro a temperatura em H. Se eu tiver o valor da temperatura em H, eu coloco do lado de cá, faço as contas e descubro. É só resolver a equação que a gente descobre a temperatura na outra escala. Então tá.
Decorem aí, ó. H é igual a C sobre 2 mais 30. Vamos lá. H é igual a graus Celsius sobre 2 mais 30. Vamos responder as questões. Letra A. Quando a temperatura de um corpo for 70 graus Celsius, qual será a temperatura indicada pelo termômetro com escala H? Ótimo. H vai ser igual a 70, que é a temperatura em graus Celsius, sobre 2 mais 30. A temperatura em H, 70 sobre 2 vai ser 35, mais 30, H é igual a 65. Pronto, não precisa nem colocar esse negocinho de grau aqui não, que ficou horrível. Acho que não é adequado. O grau tá na escala. Ó. Letra B. Calcule a única temperatura em que há coincidência de valores em ambas as escalas. Ou seja, a temperatura aqui para graus Celsius vai ser o mesmo valor. Então, vai ter um valor aqui que retorna ele próprio, certo? Posso chamar esse valor aí, que eu não sei, de x. Vai ser uma temperatura x sobre 2 mais 30. E aí, qual vai ser o resultado quando eu fizer essa conta toda? Vai ser o próprio x, que é o que eu estou procurando. Ó, x sobre 2 menos x igual menos 30. Só troquei as coisas de lado. Fazendo esta continha aqui, vou fazer por outra estratégia. Ó, tenho menos x. Vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então, x menos 2x menos x. Soma de frações, soma, subtração de frações com denominador igual, a gente só opera em cima e conserva embaixo. Menos 30. Menos x é igual a menos 60. X vai ser igual a 60. Ou seja, quando eu tenho 30 graus Celsius, 60 dividido por 2, 30, mais 30, 60. Eu tenho 60 graus H. É isso aí. Pessoal, eu não vou fazer a questão 7 porque a gente já fez. É só usar aquela fórmula aí que a gente acabou de deduzir, ó. E substituir os valores, tá? Não vou nem conferir se o gabarito tá certo. Faz tempo que eu não olho ele. A questão 8 eu vou fazer. É rapidinho, é fácil, é tranquilo. Eu faço as letras A. E essa nona aqui, ó, a mesma coisa. Aqui, ó, eu tenho 2 pontos. Aí você escolhe a forma como você fazer. Ele está pedindo para determinar a forma reduzida, a equação reduzida da reta. Você faz por função do primeiro grau, se você quiser. Você determina primeiro o coeficiente angular. E depois joga na outra fórmula ali, se você quiser. Você faz aqui, ó, com esses 2 pontos, você calcula o determinante igual a 0, né, com coordenada x, y de um ponto genérico. E aí você isola o y, que aí também deixa na forma reduzida, tá? Então, tudo isso aí, ó, já foi feito nessa lista, foi com outros valores, mas já foi feito. Essa aqui também é extremamente simples. E já foi feito, inclusive na questão anterior, apesar da gente usar o C e o H. Então eu vou me poupar desse trabalho aí, de mais um vídeo só para fazer essas duas. Vamos fazer isso aqui, ó. Obtenha os coeficientes linear e angular de cada reta registrada abaixo. A melhor forma de obter esses coeficientes é olhando para a forma reduzida. O que é que tem de característico na forma reduzida? Que a gente isola o y, deixa o y sozinho. E aí você fica com a equação nessa forma aqui, ó, forma reduzida. Este coeficiente de x é o nosso coeficiente angular. Esse b aqui, que fica isolado, que é só uma constante, é o nosso coeficiente linear. Pegando essas equações aí, ó, que podem parecer complicadas, cuidado para não colocar o x dentro da raiz, tá? Quando vocês escreverem essas coisas. Às vezes tem.
Mas aí já não seria uma reta, tá? Isso pode existir, mas não é o caso, com certeza, disso aí que a gente está trabalhando. Mais 2 igual a 0. Bem, vamos lá. Primeiro passo, vou isolar o y. Ó, vou passar o y para o outro lado. Professor, eu gosto do y do lado esquerdo. Então, poxa, criatura, é só trocar o bagulho de lado aqui, velho. Pelo amor de Deus, né? Pronto, tá resolvido. Isola o y. Ó, tem esse 5 aqui que tá me atrapalhando, tá incomodando, eu vou passar pro outro lado dividindo. Dividindo o quê? Tudo. Ou seja, eu dividi esse lado da equação por 5, eu tenho que dividir todo o outro lado da equação por 5. Ficou, ó, para não confundir aqui, eu coloquei o x na frente, tá? Mas esse aqui é o coeficiente do x. Dividido por 5. Professor, agora eu fiquei perdido, e aí? Bom, você separa essa fração, já que o denominador é o mesmo, você separa em duas se você ficou com dificuldade de trabalhar com ela naquele formato, ó. Não mudou nada, porque soma de frações com o mesmo denominador, conserva o denominador e soma só em cima. Ou seja, tá? O coeficiente de x, o que está multiplicando o x aqui? Tudo isso, tá? Ó, colocar em outra forma aqui, raiz de 3 sobre 5, podia colocar o x aqui em cima ou aqui, ó. E aqui o nosso coeficiente angular e o nosso coeficiente linear. Para a letra B, vou usar aqui uma outra cor. Oh, tem uma raiz ali, meu Deus, que desgosto. Eu estou vendo que é uma função constante. O que é uma função constante? É y igual um valor numérico, certo? Uma função constante. Ela vai ser uma reta paralela ao eixo das abscissas. Bom, vamos lá. Não ficou legal aqui. Menos 1 sobre 2 mais raiz de 2y menos 1 sobre 8 igual a 0. Bem, isolo o y. Primeiro passo é passar tudo que não tem y para o outro lado. Igual 1 sobre 2 mais 1 sobre 8. Antes de passar essa coisa dividindo, que não vai ser muito gratinho, eu vou resolver esta soma de frações ali, ó. Tiro o MMC de 8 e 2 é o próprio 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. Mais 8 por 8 dá 1. 1 vezes 1, 1. 4 mais 1, 5. 5 sobre 8. Então, nós temos aqui, na verdade, 5 sobre 8. Vou pegar esta raiz de 2 aqui. Outra forma de... eu não vou ficar inventando forma de pensar, não. Vou multiplicar tudo por 1 sobre raiz de 2. Ou seja, vou multiplicar esse lado aqui também da igualdade por 1 sobre raiz de 2, tá? Gente, podia ter passado dividindo, etc. Divisão de frações aqui, vocês... Mas vamos fazer uma coisinha diferente. Uma coisinha diferente, não sejam... Então, ó. Raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2. Simplifiquei em cima e embaixo. Ficou só o y. Aqui ficou o quê? Ó? 1 vezes 5, 5. 8 vezes raiz de 2, 8 raiz de 2. Aí você não acharia esta opção para marcar num gabarito, né? Vamos racionalizar. Multiplica embaixo e em cima por raiz de 2. O cara faz uma coisa e fala outra. Ó, 5 vezes raiz de 2. Aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, 2 vezes 8, 16. Pronto. E aí, professor? Eu não consegui achar o x aí. Qual é o coeficiente angular? Gente, isso aqui é uma função constante. Para qualquer valor de x, ela vai sempre dar o mesmo valor. 5 raiz de 2 sobre 16. A função constante ela é paralela ao eixo x.
Portanto, o coeficiente angular é 0. O coeficiente linear, que é onde ela corta o eixo y, tá? Y, x. Seja lá qual for esse negócio aí, sei lá, ela tá aqui, ó. 5 raiz de 6. Pronto. Essa é essa reta aí, ó. Qual o ângulo que ela forma com o eixo x? É paralela a ele, portanto, se é paralela a esse aqui, o ângulo é 0. O meu coeficiente angular é 0. O ângulo é 0, tangente de 0 é 0. Portanto, esse é o meu coeficiente angular. E onde é que ela corta o eixo y? Justamente nesse valor aqui, ó. Portanto, esse é o meu coeficiente linear. Linda a questão.